Vamos falar de saúde, momento importante, Outubro Rosa apenas começando, mitos e verdades do câncer de mama. O câncer de mama ainda não pode ser prevenido, mas sim diagnosticado com antecedência. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2020 e 2022 sejam diagnosticados no Brasil cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de quase 62 casos a cada 100 mil mulheres. No início, o câncer de mama ele não apresenta sintomas. Geralmente, a mulher só vai notar que existe alguma alteração na mama quando o tumor for palpável, apresentar manchas ou alterações na pele da mama, ou mesmo com a saída de um líquido do bico da mama. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico ginecologista e obstetra, o Dr. Domingos Mantelli. Dr. Domingos, seja muito bem-vindo aqui à nossa CBN. Bom dia. Muito bom dia, Denise. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Doutor Domingos, o câncer de mama, então, ele ainda não pode ser prevenido, mas sim diagnosticado com antecedência. Então, como chegar a esse diagnóstico com antecedência? Qual é a maneira mais fácil, mais eficaz, digamos assim, realmente de descobrir essa doença, doutor? Isso é uma coisa importante de ser dita, porque muita gente fala, principalmente agora entrando no Outubro Rosa, né, da conscientização do câncer de mama, que as mulheres têm que fazer o exame de prevenção. Na verdade, não existe prevenção, né? Existe rastreamento. E o rastreamento precoce, obviamente, é a melhor forma da gente agir em relação ao câncer. Uma vez que diagnosticado de forma precoce, a gente consegue instituir o tratamento de uma forma muito mais rápida e, consequentemente, as chances de cura são muito maiores. O rastreamento normalmente é feito com o médico ensinando a paciente a realizar o autoexame. Então, o autoexame da mama, ele é primordial ser realizado todos os meses, para que a mulher consiga entender, compreender como é a arquitetura da mama. Então, a ideia de fazer o autoexame não é ela diagnosticar alguma coisa. Ela tem que conhecer como é a mama dela, aquela é a mama normal dela. Às vezes com um pouco mais de fibrose, uma região mais endurecida, outra não. E se, eventualmente, em alguma palpação, ela notar algo de diferente daquilo que ela já estava acostumada, aí sim reportar isso ao médico. E, obviamente, com os exames anuais, os exames de rastreamento, como, por exemplo, o ultrassom de mamas e axilas, lembrar que tem que realizar na região de axila também, porque muitos nódulos e muitos cânceres de mama podem aparecer na região da axila, que contém tecido mamário, e também, dependendo da idade, com exame de mamografia ou mesmo da ressonância nuclear magnética de mamas. Nessa questão da mamografia, doutor, realmente um exame importantíssimo, necessário aqui em Blumenau para mulheres a partir dos 40 anos, tem esse direito também junto à rede pública de saúde, mas assim, muitas mulheres acabam reclamando de dores devido ao exame, ficam traumatizadas, doutor. Mesmo com esse trauma, com essa dor que elas sentem naquele momento ali, elas têm que entender a necessidade e a importância e voltar quando for necessário novamente fazer um novo exame, né? Sem sombra de dúvidas, nem todo exame é confortável de ser realizado, né? A própria mamografia, tem mulheres que têm um desconforto maior, outras nem tanto, mas pior do que o desconforto de um exame de mamografia é o desconforto de um câncer em fase avançada, onde muitas vezes teremos ulcerações, dores, disseminações, metástases e muitas vezes levando até a óbito. Então a conscientização de que, apesar de desconfortável, é um exame necessário, dependendo da idade da paciente, do seu histórico pessoal, do seu histórico familiar, isso vai fazer total diferença para um diagnóstico precoce. O senhor falou há pouco sobre essa importância da mulher conhecer o seu corpo e notar as mudanças. E aqui fica também uma dúvida, doutor. A dor mamária é um sintoma muito comum nas mulheres em determinados momentos, determinados dias do mês, mas nem sempre esse incômodo está associado a um câncer de mama. Como é que a gente pode também associar ou relacionar essa dor, quando que ela seria normal e, ao mesmo tempo, quando que precisa acender um sinal de alerta e procurar um médico? Ter um desconforto mamário, principalmente no período menstrual ou no período pré-menstrual, e um desconforto, isso com o avançar da idade, ele tende a aumentar, porque a gente tem uma transformação do tecido gorduroso em um tecido mais fibroso, que seria chamada displasia mamária, né, alterações funcionais benignas da mama. Isso pode gerar realmente um desconforto em determinados períodos do ciclo. Importante essa mulher, quando vai ao ginecologista, relatar esse desconforto, e o médico, realizando os exames e vendo que a mama não tem nada de alteração, nenhum nódulo, nenhum cisto, nenhum câncer, que está tudo bem, ela vai saber que aquele desconforto é o normal para aquele período dela.
Existem maneiras de aliviar esse desconforto, existem alguns suplementos que ajudam a aliviar, ou mesmo medicamentos que ajudam a contornar esse desconforto mamário, mas ela tem que entender como que funciona a mama dela em determinados períodos do mês e saber se aquilo é o normal dela ou não. Agora, havendo alguma alteração, alguma displasia, alguma alteração funcional benigna da mama, isso também pode ser tratado para aliviar esse desconforto. Mas, volto a dizer, o mais importante é realizar as consultas periódicas com o seu médico ginecologista ou mesmo com o mastologista para que ele faça o acompanhamento. E qualquer coisa diferente do habitual tem que ser reportado para o médico para que ele possa iniciar as investigações. Dr. Domingos, o tumor na mama ele pode ser benigno ou maligno. Nos explica a diferença de um caso para o outro, por favor. Bom, os tumores benignos são chamados os nódulos de mama, né? Então, aqueles nódulos benignos, os fibroadenomas mamários, eles normalmente não evoluem para câncer, mas eles podem crescer. E eles crescendo, eles podem comprimir terminações nervosas e causar um desconforto mamário, às vezes até uma alteração na arquitetura da mama, né? Uma alteração ali, um calombinho na mama, alguma coisa que deixa a mulher desconfortável. Mas normalmente não evolui para nada mais grave, não chega a virar um câncer. Já quando a mulher tem um câncer de mama, esse câncer, a evolução dele, ele cursa com uma dor mamária, às vezes uma descarga papilar, ou seja, ela começa a sair líquido pelo mamilo, às vezes um líquido esbranquiçado, às vezes um líquido avermelhado, parecendo com sangue, às vezes transparente. Então, dependendo de cada tipo de alteração mamária, de cada tipo de tumor, a sintomatologia é diferente. Esse tumor em fase mais avançada, ele vai deixando a mama mais endurecida, mais inflamada, com a pele mais avermelhada, muitas vezes parecendo uma casca de laranja, mais enrugada, às vezes levando até a ulcerações, né, onde começa a sair secreções da mama. Então, todos os sintomas que aparecerem, que fuja do habitual que essa mulher já está tendo, né, normalmente, às vezes um desconforto, às vezes uma dor só no período menstrual, qualquer coisa que fuja do habitual, quanto antes reportado para o médico, o diagnóstico vai ser feito de forma mais precoce e o tratamento sendo instituído de forma precoce também, as chances de cura são gigantescas. Importante. Dr. Domingos, aproveitando esse espaço aqui para trazer alguns mitos e verdades sobre esse assunto, sobre o câncer de mama. Por exemplo, o leite materno, ele pode prevenir o câncer de mama? Mito ou verdade? Na verdade, o câncer de mama ele está intimamente ligado à exposição hormonal. Então, nós sabemos que as mulheres que engravidam e que amamentam, elas têm uma menor probabilidade de desenvolver o câncer de mama. Mas isso não significa que o leite materno previne o câncer de mama. Não, ele não é um preventivo. Mas as mulheres que engravidam e amamentam, ainda mais pela exposição por um tempo maior aos hormônios da gravidez, aos hormônios da amamentação e menos exposição ao estrogênio, elas tendem a ter menor chance de desenvolver um câncer de mama. Por outro lado, quem nunca amamentou, doutor, tem mais chance de ter um câncer de mama? Sim, quem nunca amamentou, como fica um tempo maior ao longo da vida exposta aos hormônios e não é exposta em nenhum momento aos hormônios da gravidez, da amamentação, que seria a prolactina, que seria no caso a progesterona em níveis mais elevados, essa mulher acaba tendo uma chance maior. Mas vale lembrar que nós não somos mais reféns da genética. Hoje a gente sabe que o histórico é importante, se a mãe teve câncer de mama, se a irmã teve câncer de mama, que você tem uma probabilidade maior, mas essa probabilidade não te faz refém da genética. Uma vez que a gente consegue, através de hábitos de vida adequados, alimentação saudável, atividade física, suplementações adequadas, fazer o silenciamento deste gene que tem uma predisposição maior para o câncer de mama. Então, mesmo uma mulher com um histórico, ela consegue fazer essa, digamos, prevenção, diminuir as chances de desenvolver o câncer através de hábitos de vida saudáveis e acompanhamento médico regular. Dr. Domingos, a presença do tumor na mama tende a dificultar a amamentação? Ou mais do que isso, pacientes com câncer de mama podem amamentar? Sim, pacientes com câncer de mama podem amamentar. A grande questão é que pode dificultar essa amamentação. Se o tumor já estiver numa fase avançada, onde ele esteja comprimindo os ductos lactíferos ou invadindo as glândulas mamárias, isso pode dificultar ou mesmo impedir que essa mulher consiga amamentar. Existe uma idade de risco, doutor,
para a relação com o câncer de mama, no caso das mulheres? Existe uma idade mais preocupante ou isso também cai por terra? Na verdade, as chances maiores de desenvolver o câncer de mama, a gente fala que é a mulher a partir do menarque, a partir da primeira menstruação. Porém, a gente sabe que a faixa etária de maior acometimento varia ali dos 30 aos 45 anos em média. Essas são as mulheres mais acometidas. Obviamente que nós temos muitos casos também de mulheres acima dos 45 anos, ou até mesmo na menopausa, e que acabam desenvolvendo os tumores mamários. Mas a gente sabe que a faixa etária de maior prevalência hoje é esta. Aproveitando a passagem desse Dia do Idoso também, doutor, a relação da mulher idosa com a sua saúde, com o seu corpo e, mais do que isso, também sinais de alerta que devem ser observados por ela nessa relação com o próprio médico. Uma coisa importante que a gente diz da mulher de mais idade é que muitas vezes ela negligencia a própria saúde e acaba não indo ao médico com a periodicidade que ia antes. Então, muitas vezes ela acha que pelo fato de estar na menopausa, ter parado de menstruar, ou às vezes de não ter mais uma vida sexual tão ativa, que ela não tem a necessidade de ir ao ginecologista, fazer o exame preventivo de colo de útero ou mesmo de mamas, até porque ela não está sentindo nada. E é aí que mora o perigo, porque o câncer de mama, quando ele começa a dar sintomas, muitas vezes ele já está em fase avançada. Então ela não tem que esperar ter algum sintoma, ter alguma alteração para procurar o médico. O ideal é que ela permaneça fazendo os exames de rotina, muitas vezes até com uma periodicidade menor, né, um espaço menor entre uma consulta e outra, porque a gente sabe que com o avançar da idade a prevalência pode aumentar, principalmente porque os hábitos de vida tendem a mudar. A gente sabe que a pessoa, quando entra na menopausa, está com uma idade mais avançada, ela tende a ter um hábito de vida menos saudável, às vezes menos atividade física, uma alimentação mais desregrada, e com isso a gente sabe que aumenta as probabilidades do câncer aparecer. Doutor Domingos, foi muito bom recebê-lo aqui, conversar com o senhor nesse momento, né, nesse Outubro Rosa. Teremos muitas entrevistas ao longo de todo o mês e a sua presença aqui foi muito importante. Obrigada e um bom dia, tá? Eu que agradeço. E uma coisa, um alerta que eu gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes: apesar de ser Outubro Rosa, o câncer não escolhe mês. Então não é o outubro o mês de conscientização. Todos os meses devem ser de conscientização e a mulher deve sim se cuidar e procurar o ginecologista para as consultas rotineiras periodicamente, porque somente isso é que vai fazer com que o rastreamento seja precoce e o tratamento de forma adequada. Muito bom. Doutor Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, falando um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, mitos e verdades envolvendo, por exemplo, o câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa, mas como ele mesmo colocou, o câncer não escolhe mês. Então, essa atenção focada, direcionada ao longo de todo o ano para a nossa saúde, para a sua saúde.